Olá, hoje eu tô aqui para contar um pouquinho da minha história para vocês. E alguns já me conhecem, outros não, então eu vou começar um pouquinho do início, mas eu sempre fui muito comunicativa desde pequena, sempre procurei muito querer me entender e por isso eu passei por diversas áreas da psicologia, inteligência emocional, coach, diversos tratamentos, terapias, porque eu sempre achei isso fantástico. A princípio eu queria fazer psicologia como faculdade, mas a minha mãe me aconselhou que não fosse a minha primeira faculdade, porque eu entrei aos 16 anos. E ela achava que eu precisava ser um pouco mais experiente para poder fazer isso. Mas tudo bem, fui para a área de comunicação social, me encontrei muito também. Fiz jornalismo, publicidade, depois parti para uma pós-graduação em comunicação corporativa. Mas todas as vezes que eu estava trabalhando, dando consultorias, fazendo essa parte de publicidade, uma coisa me incomodava muito. Eu falava a teoria, explicava o passo a passo, mas nem todo mundo conseguia executar. E não porque a pessoa não tivesse entendido ou que eu não tivesse explicado tão bem, era do perfil da pessoa. Tinha gente que dava tão certo, mas tinha pessoas que não conseguiam de jeito nenhum executar o que eu estava pedindo. E eu comecei então a partir para procurar cursos na área de desenvolvimento pessoal, na área de coach, na área de master coach, na área de inteligência emocional, para tentar ajudar esses clientes a conseguirem fazer o que eu estava propondo. Foi numa dessas que eu me deparei com o Corpo Explica. Eu não consegui assistir o workshop todo deles, eu só cheguei no último dia, onde eles estavam fazendo uma aula ao vivo e estavam perguntando quem queria se voluntariar para ser analisado ao vivo. Eu não pensei duas vezes, quem me conhece sabe que eu sou assim. E eu logo, eu quero. E na verdade eles escolheram uma outra menina primeiro. Só que lá pelos 5 minutos de análise, eles ainda estavam analisando os olhos, a internet dela caiu. E de repente eles perguntaram, gente, vamos ter que escolher outra pessoa, quem quer? E eu. E eu fui escolhida. A Vanessa ainda estava meio carequinha, o Elton, o Guilherme, eram um dos primeiros workshops que eles estavam fazendo. E eu fui ali analisada ao vivo. Confesso que eu fiquei bem desconfortável. Eu me ofereci, mas eu nem sabia direito para que eu estava me voluntariando. E quando eles começaram a analisar os olhos, boca, formato da cabeça, tudo bem. Mas quando eles pediram, fique em pé, deixa a gente ver seu corpo, perna, quadril, vira de costas, eu pensei, ai meu Deus, tá todo mundo olhando meu corpo, que eu tenho tanta vergonha. Eu tinha uma baixa autoestima tremenda e eu morria de vergonha do meu corpo. Eu nunca tinha me aceitado de verdade. Então, naquele momento, quando eles começaram a dar o que a gente chama de devolutiva e começaram a falar sobre os meus problemas, os meus traumas, sobre a questão de pai e mãe, eu confesso que parece que eu desconectei. Eu comecei a ouvir tudo longe, eu já não estava mais sabendo o que estavam falando, já estava muito confuso e eu só conseguia imaginar que eu estava exposta. Foi muito tenso, foi muito estranho, eu não estava realmente preparada, mas Deus sabe todas as coisas e Ele sabia que eu precisava daquilo. Ele usou aquele momento para, de alguma forma, me conectar com eles. E eu saí daquela live, daquela aula, muito atordoada, e a minha rígida começou com a minha esquizoide bolar 500 coisas para explicar o que realmente tinha acontecido ali. Eu comecei a pensar que aquilo não fosse real, que foram pessoas que estavam enganando, pessoas que tinham analisado o meu perfil. Eu cheguei até a imaginar que por isso eles escolheram outra pessoa, enquanto eles olhavam meus perfis e depois me escolheram. Eu comecei a mirabolar, criar 500 teorias sobre o assunto. Nesse momento, eu me distanciei. Eu não queria acreditar em tudo que eles tinham dito, estava tudo muito confuso. E eu achei que aquilo não era de Deus, que aquilo era estranho demais para mim, que aquilo não era muito científico, até porque eu não tinha ouvido a explicação deles desde o início. Eu me afastei e um dia eu recebi um link, porque eu conversei com o Renato
E ele falou: Cíntia, eu vou te autorizar, vou te mandar um link para você assistir uma aula, para você ver como é que é. E apesar de não ser aluno, eu recebi o link. O primeiro link eu não liguei, não entrei. Eu entrei no segundo. E no segundo link, quando eu entrei, era uma aula que os alunos estavam tendo, eles estavam analisando outra pessoa. E aí, vendo que eles estavam analisando e falando para outra pessoa que tinha traços parecidos com o meu, eu comecei a relembrar o que eles me falaram. E entender que não tinha como eles me falarem certas coisas que eles disseram, mesmo analisando minhas redes sociais, tendo visto alguma coisa, nada teria como dizer para eles exatamente o que eles me disseram, o que eles revelaram a meu respeito. Naquele momento eu comecei a me questionar. E uma pessoa que tinha comprado o curso e era daquela turma, me viu assistindo a aula, me ligou e falou: Cíntia, você também comprou o Corpo Explica? Você tá na turma, tá fazendo o curso? Eu falei: não fiz isso não. E ela falou: mas poxa, eu achei que você tinha comprado, aquilo lá era uma aula dos alunos. Eu falei: não, foi o Renato que me mandou um link para eu poder ver, né, tirar algumas dúvidas, porque eu fui analisada no workshop. E ela falou: ah, tá, poxa, mas você não gostou? Quais são suas dúvidas? E dúvidas era o que eu mais tinha. Eu tinha milhares de dúvidas. Eu não estava acreditando naquilo tudo. Então, ela me emprestou a senha dela e o login dela. E não é muito legal fazer isso, mas ela confiou em mim. E naquele momento eu entrei pelo login e pela senha dela no curso. E dei uma olhada em toda a teoria que eu não tinha visto do workshop. Assisti o curso e naquele momento eu decidi que eu queria fazer parte daquilo. Eu queria entender tudo aquilo melhor, porque era científico e com certeza tinha me falado muito ao coração. Eu tinha me identificado muito. Eu entrei na próxima turma, comprei o curso e em 3 dias eu assisti o curso inteiro. Depois assisti com mais calma, fazendo todas as tarefas. Depois eu assisti de novo, agora fazendo as anotações. E eu mergulhei de cabeça naquilo. Eu comecei primeiro, como eles mesmos pedem, fazer o curso de frente para o espelho. Comecei a olhar para dentro de mim o que eu precisava resolver, todas aquelas dores, aqueles conflitos. Comecei a entender quais eram os meus recursos. Comecei a entender que chorar era natural. E quantas vezes, quantas pessoas já tinham brincado comigo pelo quanto eu era chorona. Quando eu ia pregar, quando eu ia dar uma palestra, eu sempre me emocionava muito. Isso sempre foi um motivo, às vezes, de brincadeira ou de me identificarem. E como eu fiquei feliz em saber que isso era o recurso da Oral. Eu comecei a ficar mais à vontade comigo mesma, comecei a aprender a me amar. Naquele momento eu já estava muito encantada com o Corpo Explica, super entendendo tudo, que aquilo não era bruxaria, não era magia, não era adivinhação, não tinha nada a ver com outras coisas, era ciência. Naquele momento eu fui para uma imersão e na imersão eu resolvi meus problemas mais profundos e voltei pronta para levar todos até onde eu já tinha conseguido ir. Porque tem uma coisa que você vai entender. Quando você é um coach, um analista, um terapeuta, você só consegue levar o seu cliente até onde você já foi. Você só consegue lidar com as dores dele se você já estiver resolvendo as suas. Se você não tiver resolvido as suas, não tiver feito as mudanças, você infelizmente vai começar a viver a síndrome do impostor. Naquele momento, quando eu voltei em novembro da imersão, eu comecei já a fazer meus planos. Eu mudei de casa, eu fiz tantas mudanças na minha vida, eu fiz transição de carreira, eu comecei a trabalhar com o que eu realmente me identificava e gostava e que fazia parte do meu perfil. Eu comecei a ganhar 4, 5 vezes mais do que eu ganhava antes. Me mudei aqui para São Paulo, para São José dos Campos. Estou morando num condomínio lindo que eu tenho orgulho de dizer que agora foi uma conquista da família. Eu, Josimário, Rafinha, estamos super bem. Entendendo melhor como o outro funciona, como a gente funciona. Meu relacionamento melhorou 110%. Meu relacionamento com o meu filho melhorou muito. Meu relacionamento com a minha família, com os meus pais. Gente, eu não tenho palavras. Coisa de oral. Para dizer para vocês o quanto é importante você se conhecer.
o quanto é importante você entender realmente quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos fracos, como você funciona na vida, ou melhor, por que ainda não deu certo. Eu dava tudo para ter visto isso antes de muitas coisas terem acontecido e me machucado, antes de eu ter caído tantas vezes. Eu queria muito passar toda a emoção, todo esse conhecimento para os meus amigos, para as pessoas que eu tenho conhecido. Gente, eu tenho atendido pessoas do Canadá, dos Estados Unidos, da África. Ontem eu estava conversando com uma mulher do Japão às 8 horas da manhã aqui, já 8 horas da noite lá. É perfeito. Não tem fronteiras, não tem barreiras. Você precisa entender que isso pode mudar a sua vida. E é chato, às vezes, para mim, que sou oral e que gosto de fazer tudo por amor, com muito carinho, me entregando 110%, ver que muitas das pessoas que eu gostaria tanto que entendessem o valor disso e como a análise corporal pode te ajudar a resolver qualquer problema que você tenha na vida. Ela pode te ajudar problemas de carreira, problemas profissionais, problemas de casamento, problema pais e filhos. Ela pode ajudar seu problema financeiro, seu problema de relacionamento. Não tem limites. Você pode resolver qualquer problema que você tiver coragem de colocar na mesa, só olhando para o formato do seu corpo. Se tinha uma coisa que me incomodava, era ir para os psicólogos e ter que ficar contando historinha, ir nos coaches e ter um monte de testes para fazer, perguntas poderosas para responder. E eu pensava, se eu já soubesse, eu não precisava estar vindo aqui. Quando o corpo explica, simplesmente olhou o formato do meu corpo e me disse com certeza como a minha mente funcionava, como eu tinha que funcionar na vida. Foi libertador. Eu não tenho como explicar para você. São coisas que você só vai entender depois que você passar por uma análise corporal e ver todos os benefícios que ela pode trazer na sua vida. Eu espero que ter compartilhado um pouquinho dessa minha experiência pessoal te ajude a entender que não é questão de dinheiro, não é questão de... O que mais que a gente pode colocar? Coisas esotéricas ou de coisas de bruxaria. É ciência, é comprovado, funciona. Mas eu preciso que você acredite, porque só vai fazer diferença na sua vida quando você der esse passo. Descubra quais são seus superpoderes, qual é a sua criptonita, e eu te garanto, o jogo muda.